Bem-vindas e bem-vindos ao canal da inovação. Nesse episódio, estamos com Micheline Maia Teixeira, que vai falar conosco hoje sobre rastreabilidade têxtil e de sua startup R9. Olá, Micheline, é um grande prazer ter você conosco hoje para esse bate-papo no canal da inovação. Muito obrigado por ter vindo. Valeu, André. Muito obrigada, viu, pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Micheline, fala para a gente qual é o grande problema da indústria do vestuário que sua startup se propõe a resolver. Então, André, vamos fazer um compilado aqui. Um dos grandes problemas, não só da indústria têxtil brasileira, mas mundial como um todo, é a questão da pirataria, né? A pirataria, a gente pode dividir em dois modelos, né? A pirataria, aquela que vende no camelô, que é a baratinha, essa traz consigo uma mão de obra injusta, quase escrava, semi-escrava. Aquela pessoa que compra um vestuário a um preço muito barato pode ter certeza que alguém está pagando por ele. E certamente é uma mão de obra mal paga, uma condição de trabalho injusta, né? Então, essa é uma pirataria ruim também. E a pirataria, que é uma pirataria profissional, é aquela que engana aquele que quer comprar uma marca e o próprio confeccionista tem aquelas peças piratas dentro da sua loja para poder vender também, apesar de ter a marca, mas é uma marca pirata de boa qualidade, no qual ninguém consegue diferenciar o verdadeiro do falso. E também a gente tem aquela pirataria que é perversa para produtos técnicos, né? O que são produtos técnicos? São vestimentas que protegem o trabalhador da linha de frente. Por exemplo, um trabalhador que vai trabalhar com redes energizadas, eletricistas, bombeiros, são trabalhadores que utilizam uma vestimenta com funcionalidade, que é chamado tecido técnico, para a proteção da sua própria vida, né? Eles são Infeliz... considerados EPIs, Micheline? É o tecido que é feito com uma funcionalidade que vai virar um EPI, um equipamento de proteção individual, né? E, por exemplo, aquela roupa cinza do eletricista, aquele é um EPI, que o protege se ele tiver um arco elétrico, né? Um fogo repentino proveniente de um arco elétrico, ele está protegido para que ele não tenha uma queimadura de alto grau, às vezes morte, né? Só que esse segmento, André, infelizmente, é muito pirateado. Então, aqui no Brasil é extremamente pirateado. Então, aquela pessoa que está usando uma vestimenta que deveria o proteger na sua atividade normal de trabalho, muitas vezes está usando um produto pirata. Às vezes é parte dele, às vezes não é o produto inteiro, às vezes a frente, né? As mangas são falsas, o peito é verdadeiro. E se ele estiver usando um produto que não tem a funcionalidade correta para o trabalho no qual ele faz diariamente, ele tiver um incidente ou um acidente, ele pode morrer ou ter sequelas graves. E também a gente tem um excesso de poluição ambiental e aquilo que eu falo, aquilo que não tem dono vai ser jogado em aterro sanitário. Então, você vê muitas sobras de confecção que não voltam para o ciclo produtivo, que deveriam voltar, né? Contribuindo para uma economia circular, muitas vezes são jogados em aterro sanitário. Isso é um problema grave. Perfeito. Então, na realidade, é um problema que deveria ser, né, do fabricante e acaba jogando esse problema para a sociedade, impactando negativamente o meio ambiente, né? E como vocês viabilizaram, né? Como é que vocês fizeram para concretizar esse processo de rastreabilidade Têxtil. têxtil? A nossa especialidade é industrial. Então, a gente chegou numa tecnologia que servisse para a indústria de uma maneira muito prática. Hoje, a gente faz um código binário, e ele precisa ser binário, porque é 2 elevado a n, na seção longitudinal de um fio têxtil ainda cru, antes dele se tornar uma malha ou tecido. E por que precisa ser no fio têxtil cru? Porque ele é o último elo de ligação entre o que veio para trás, né, a cadeia como um todo, a plantação, a origem do produto, do que vai à frente, que é o tecido, depois a tinturaria. Então, quando você faz um código binário no fio, você consegue dar a rastreabilidade completa da cadeia como um todo. E fora isso, você dificulta muito a cópia. Porque hoje a cópia está acostumada a fazer copiar QR Code, marcas d'água, tudo isso é muito fácil ser copiado, padronagens de tecido.
Veja que tecido técnico falsificado, eles têm as mesmas padronagens, a mesma cor, a mesma aparência, a mesma gramatura. Então, é muito difícil você identificar o verdadeiro do falso. Então, hoje a gente faz uma codificação binária no fio. Esse código é ligado ao produto e em cada etapa produtiva, a geolocalização é registrada. Por quê? Para a gente garantir o local de produção de cada etapa produtiva, para que a gente possa garantir que neste produto a gente tem mão de obra justas, processos justos, empresas preocupadas com a questão da sustentabilidade, o que vão fazer com seus produtos pós-consumo. Então, tudo isso a gente agrega nessa tecnologia. Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na realidade, a tecnologia que vocês desenvolveram, ela dispensa aquelas etiquetas, né, e certificados e coisas penduradas, né, que também são falsificáveis, né? E, Exatamente. e aí você faz uma impressão de um código no fio que vai fabricar o tecido que vai fabricar o vestuário, é isso? Exatamente. Como ele é feito no fio cru, ele supera todas as etapas de acabamento, ele não sai nunca mais o produto. Então, independente se ele tem etiqueta, se ele foi lavado, aquela identidade pertence ao produto eternamente. Quer dizer, na realidade, esse código é aplicado, mas ele não é visível ao olho nu. Como é que funciona? Como é que é feita essa leitura, né? Esse código é aplicado na seção longitudinal do fio têxtil de um único cone. Então, ele não precisa repetir várias vezes na roupa. Ele pode ter um ou dois códigos. Ele não é visível a olho nu, porque a gente usa um corante ultravioleta. Então, ele não está dentro do espectro da visão humana. Você só vê com a luz ultravioleta. Por que foi feito desta forma? Justamente para não interferir no design do produto. Então, a pessoa só vai ver o código através de uma luz ultravioleta. E como é feita a leitura? Tem três formas de se fazer a leitura. A primeira leitura, é claro, uma peça nova, ele pode ter o QR Code, ele lê o QR Code e vai direto à página do produto que já está registrado na nuvem. Essa é uma opção. A segunda opção é, lavou a peça é usada, já lavou diversas vezes, com uma lanterna de ultravioleta, ele vai baixar o aplicativo na lojinha. O aplicativo chama-se R-I9. A partir da aparência do código, ele vai seguindo, como se fosse pagar uma conta na internet, que o brasileiro está muito acostumado. Ele vai digitando a sequência do código, terminou de digitar, ele dá o confirmar e vai ter a leitura daquele produto. E a terceira forma de leitura é através de um leitor de inteligência artificial, que ele foi desenvolvido justamente para fazer essa leitura do artigo texto. Como ele funciona? Ele liga um LED embaixo, ele bate uma foto do código, ele passa essa foto para preto e branco, ele separa o fundo pelo banco de dados que ele tem e ele lê imediatamente o código. Os nossos clientes, eles vão imprimir um cone só de uma carga de TA, tanto faz se é TA circular ou TA plano. Um cone só a gente imprime ele inteiro e ele vai inserir isso dentro do produto dele. Essa codificação está relacionada à marca dele e ele tem acesso a um portal com login e senha, no qual ele vai colocar o fluxo do produto dele. Cada vez que mudar de lugar, por exemplo, ele saiu da tecelagem, ele vai para a tinturaria, através do próprio celular do funcionário dele, com login e senha, vai tirar a geolocalização. Então, ele vai entrar no aplicativo e o aplicativo automaticamente solicita a geolocalização, ele é obrigado a tirar uma foto do produto na fábrica dele, a geolocalização é registrada e ela fica ligada àquele código daquele produto e aquela informação completa fica para depois uma auditoria futura, se ele quiser saber. Por que isso, André? Porque existe a tal da terceirização da terceirização. Marcas, muitas vezes, terceirizam parte de sua produção, acreditando que aquele fornecedor vai fazer uma parte da sua produção, mas, na realidade, ele terceiriza novamente. Então, com a geolocalização, ele obrigatoriamente vai ter a sua geolocalização registrada. Então, o seu local de produção vai ser garantido em cada etapa produtiva. Micheline, fantástica a tecnologia, vocês estão de parabéns. Aqui você podia falar um pouquinho da trajetória de vocês, quais foram as principais dificuldades e os apoios recebidos? Nós começamos em 2019 só com a ideia.
né? A gente sabia desse grande problema da indústria têxtil e nós passamos na Sinapse de Inovação Paraná. Esse foi o primeiro pontapé inicial para a gente, que a gente recebeu uma verba, fundo perdido, para poder montar o protótipo, né? Claro que a gente teve que colocar verba também nossa. Depois disso, nós entramos nas Mulheres Inovadoras, né? Até foi você o meu mentor, agradeço muito por isso, né? Me deu muitas dicas que eu levo até hoje, você sabe disso. Depois disso, nós entramos na Tecnova 2. Então, o Tecnova 2 foi um divisor de águas na vida da startup, porque não é fácil você inovar no Brasil, em qualquer segmento. No têxtil, então, é mais difícil ainda, né? E existe um time também de inovar. Então, você tem que estar preparado não só mentalmente, mas financeiramente para isso, né? Então, porque não é tão rápido, não é um software que você lá em 6 meses você roda e você já entra para compor a tua renda. Quando você faz algo muito voltado à indústria, que requer equipamentos, hardware, além de software, isso tem um time, um tempo de teste dentro da própria indústria. Então, foi realmente um divisor de águas. Micheline, olha, muito legal. A gente está aqui torcendo, né, pelo seu empreendimento, não só pelas características, pela inovação, por toda a tecnologia, né, que ele tem, mas pelo impacto ambiental que ele vai trazer e pelo combate a um crime que é a pirataria e, como você colocou aí, até podendo, né, causar risco de morte, né? Obrigado mais uma vez por trazer essas informações para a gente falar um pouquinho da sua startup. Obrigada, André, pelo convite. Foi muito bom falar com você. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.